Ei, pessoal! Bem-vindos ao Pré-Vendas na Prática, o podcast para quem é pré-vendedor e quer maximizar sua performance aprendendo com os melhores. Esse podcast é produzido pela Academia Rapport e para você que está escutando pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Garcia, sua host aqui no programa. E hoje eu tenho o super prazer de conversar com a Tainá Subtil. Ela vem do mercado de publicidade, ela trabalhou 5 anos na RD. Se você não conhece Resultados Digitais, joga no Google, porque é uma empresa absurdamente conhecida no Brasil. A trajetória dela lá foi basicamente pautada na área de parcerias, onde ela passou por vários cargos que ela vai poder comentar com a gente, afinal foram 5 anos. E ela saiu da RD para ir para uma empresa chamada Chili Piper, e já está lá há 1 ano e 6 meses, já ganhando promoção atrás de promoção. Então, tá, e primeiro, muito obrigada pela participação. E assim, queremos entender que jornada maluca é essa? Como é que tu saiu do mercado de publicidade para trabalhar com parcerias e aí pré-vendas no mercado americano, sendo que toda a tua trajetória foi no mercado brasileiro? Fer, primeiro eu que agradeço pelo convite. Você sabe que eu sou muito fã, sua fã, fã do seu trabalho, fã de como você trata pré-vendas, de como você trata a carreira em vendas e a sua carreira em geral. Então, a gente já teve várias conversas sobre carreira, que eu acho que para quem é pré-vendas está começando ali muitas vezes na carreira, né? É uma job, principalmente no mercado Brasil, que às vezes é inicial em vendas. E não é nem o meu, nem o seu caso. Acho que a gente já tem uma estrada aqui. E eu sou muito fã do que você faz para ajudar as pessoas a iniciarem nesse mercado que realmente muda muitas vidas por aí no mercado das startups e também no mercado de empresas mais consolidadas. Então, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e contar um pouquinho da minha história. Eba. Você me perguntou, então, como que foi essas transições, né? Então, eu sou formada em publicidade e propaganda, vim do marketing e é algo que eu sou apaixonada. Eu acredito que o marketing está por trás de tudo. Eu tenho me tornado, tenho tentado aprender um pouco mais sobre psicologia, sobre política e tudo que eu aprendo eu relaciono com marketing. Chega a ser um pouco assustador, né? Então, algum tempo atrás eu estava lendo um livro sobre guerra e eu pensei, metade do livro, que tudo foi feito ali através de marketing, através de propagandas. Então, sempre foi algo que eu me interessei muito. Eu acho que quando a gente fala de publicidade, a gente fala de pessoas. Eu comecei a minha carreira em uma agência, então, o meu sonho era ser diretora de arte e trabalhar fazendo Morar em São campanhas. Paulo, andar com um cafezinho na Morar, mão. morar em São Paulo, meu. Eu sou de São Paulo, inclusive, né? Eu sou do interior de São Paulo, e meu sonho era realmente ali morar em São Paulo. Ah, e meu AP perto da Times Square Paulista, da Faria Lima. Então, assim, obviamente, quando eu comecei a minha carreira era isso que eu queria ser uma pessoa bem-sucedida em publicidade. E quando eu comecei o processo de direção de arte, eu sentia muita falta de falar. Então, eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui muito comunicativa, né? Eu sempre gostei de me comunicar. Comecei a falar, essa é uma piada da minha família, e é uma piada, mas é real. Eu comecei a me comunicar com 6 meses. Parece um prodígio, mas eu sou só chata mesmo, eu gosto de falar, sabe? Então, eu senti essa falta, eu comecei a identificar faltas que eu tinha ali no meu dia a dia e comecei a pesquisar sobre próximos passos. Uhum. E eu acho que minha carreira toda se pauta nisso, em quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero estar fazendo daqui 2, 3, 5 anos e como que eu posso começar a fazer isso hoje. Então, quando eu estava ainda sendo promovida mesmo ali na agência, o meu gestor era muito querido, o dono da agência mesmo era meu líder direto, né? Era uma agência ali com 20, 25 pessoas, então não era uma empresa grande. Sempre me deu muita mobilidade, sempre confiou muito em mim. E foi através dele, inclusive, que eu acabei parando no Summit, no RD Summit, que é o evento da RD Station, a empresa que eu vim trabalhar depois, né? Então, com todo esse apoio que ele me deu, eu comecei a perceber que eu sentia falta de algumas coisas, e foi nesse inteirinho ali, nesse meio tempo que eu conheci a RD, e eu pensei, eu preciso expandir meus horizontes. Eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sempre gostei do marketing, eu não queria fugir disso. Então, a RD Station é uma MarTech, é uma empresa de marketing, de software de marketing. Eu comecei a trabalhar com eles e fiz toda a minha trajetória ali
de 5 anos, começando em implementação para agências, então eu não saí do meu Não mundo saiu da no começo. agência. Exatamente. Então, eu tinha toda a vivência de agência, eu quis trazer isso para o meu atendimento. Então, eu já sabia, eu tinha as gírias ali, eu sabia como que era o dia a dia de uma agência. Então, eu acabei tendo muita empatia ali com as agências que eu atendi. E depois eu fiz a transição para venda também para vendas porque eu também comecei a sentir falta de alguma coisa. Então eu sentia muita falta de alguns desafios, eu sentia muita falta de trabalhar com metas. Eu sou uma pessoa que gosta de metas, eu gosto de trabalhar com metas, mesmo quando eu não estou atingindo, já chegou, já tive meses de não atingir metas, mas eu prefiro tê-las E e saber que sofrer não com tá elas. chegando do que ficar no escuro de se eu tô indo certo ou não tô indo. Exatamente, exatamente. Então, eu gosto de trabalhar com metas. Hoje é uma coisa diferente para mim, eu navego bem sem, acho que indo para um lado mais estratégico já do business. Mas eu sentia falta disso e fiz a transição para vendas e ali na RD fiquei por 5 anos, né? Então foi assim que foi essa história maluca, muito sempre pensando em o que que falta na minha vida para eu ser uma Tainá mais feliz, que no final é isso que a gente busca na nossa carreira também, né? Sim, com certeza. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção ali no teu LinkedIn, além, né, de te conhecer, mas 3 pontos que eu trouxe foi adaptação, então que tu te consideras uma pessoa adaptável, até porque tu vem de um mercado de publicidade, daí foi trabalhar numa Martech lidando com agências, então estava dentro do mesmo segmento, mas agora tu tá num mercado totalmente, não totalmente diferente, né, tu vai te explicar um pouco mais, mas, cara, é um mercado com outro idioma, com outra cultura, isso por si só precisa de muita adaptação. Então, isso eu anotei aqui. Outro ponto que está totalmente associado à adaptação é que tu te coloca ali como uma pessoa que aprende rápido. E para aprender rápido, tu tem que, de fato, querer estar naquele ambiente, querer estudar sobre aquilo, porque senão vai ser muito lento, vai ser pesado, vai ser cansativo. E o outro ponto que sensacional, que é ser uma, eu botei em português aqui, mas ser uma pessoa que está focada em resolver os problemas. Então, meio, cara, me dá que eu vou atrás e então as coisas se conectam ali, né? Então, dessas características que tu trazes aqui de adaptação, de aprendizado rápido, de resolução de problemas, tudo isso deve, obviamente, né, ter contribuído para a tua carreira na RD, afinal foram 5 anos numa empresa que é conhecida por ter métricas muito claras e fazer com que, tipo, realmente o time seja um time de alto nível. E como que foi usar esses 3 pontos de adaptação, de aprendizado, de resolução de problemas, para sair do teu confortável, porque 5 anos numa empresa, crescendo dentro ali da área de parcerias, acredito que tu estavas meio que no confortável, para ir para o desconforto de outro idioma. Como é que tu chegou nisso, assim? Como é que foi esse momento de, cara, isso aqui já não dá mais, eu preciso dar um próximo passo? É legal a gente conectar. Acho que você trouxe. Vou tentar unir esses 3 pilares, né, de adaptação, aprendizado e resolução de problemas, porque no final eu acredito que ah, quando a gente começa a resolver problemas, a gente precisa se adaptar, o que faz com que a gente aprenda. Então, eu acho que no final ali, essas habilidades, de certa forma, elas se conectam. É, e tudo isso, esses 3 pilares, você só vive eles quando você está fora da zona de conforto, que é um lugar que hoje, com 28 anos, eu faço questão de estar. Então, eu converso, tenho muitos amigos, tenho pessoas que são meus mentores, minhas mentoras, que hoje estão ali na casa do 37, 40, são pessoas que já estão em cadeiras muito diferentes da minha. E que elas sempre me dizem, eu não faço mais questão de estar me colocando sempre numa zona fora do meu conforto, porque eu preciso estar na zona de conforto para pensar, para realizar e etc. Eu não, eu acho que eu ainda estou no começo da minha carreira, eu estou na hora de realmente errar, de escorregar, de me adaptar, de aprender com meus erros e de resolver ali os problemas que eu me proponho a resolver. Então, eu acredito que essas características, inclusive, são essenciais para quem quer trabalhar com vendas ou em qualquer mercado que a gente fala que é fast-paced ali, né? Que é acelerado. Então, Uhum. para trabalhar numa startup, então quando a gente fala de pré-vendas, de SDR, que é um cargo muito
popular dentro de startups, é quase necessário, eu acho, ali, né, um pré-vendas, um BDR, nem um ABM, uma pessoa que vai começar esses relacionamentos com os clientes ali, é necessário você ter essa sede de mudança, de desafio, e hoje eu me vejo muito assim. Então, quando eu fiquei 5 anos na RD, é um ambiente que me proporcionou um crescimento que hoje eu não sei nem como agradecer. Assim, é muito complicado porque eu sempre, quando eu tenho um maior carinho pelos founders, pelos meus líderes que passaram e que alguns ainda estão na RD, são meus amigos próximos, são pessoas que eu mantenho relacionamento. Uma dessas pessoas que eu falei que me mentoram foi da RD e eu converso até hoje, também trabalho no mercado internacional hoje. Então, eu tenho um carinho enorme pelo que a RD me proporcionou, mas o que me fez transitar para um outro mercado desafiador, outro idioma, etc., foi realmente me sentir muito confortável na RD no momento que eu não queria aquilo. Então eu já sabia que se eu levantasse a mão ali, eu iria para uma cadeira de liderança, eu tinha uma mobilidade muito tranquila ali dentro, para qualquer área ali que eu tivesse interesse e me esforçasse pelo meu histórico ali na RD, né, que já me ajudaria a transitar entre áreas, mas eu queria um desafio diferente. Então, foi assim que eu tomei essa decisão, sabendo que essas minhas características iam me ajudar a chegar lá, né? Então, para mim, é necessário, nesse momento de carreira, tomar decisões que me coloquem fora da zona de conforto em momentos estratégicos. E essa transição da RD, que é uma empresa super consolidada no Brasil, que tinha acabado de ser vendida para TOTUS, então Nossa. estava num momento maravilhoso ali da empresa. Eu tomei a decisão de sair, com nenhum problema interno, com nenhum problema com liderança, que fala muito-se disso, né, de você se demite do líder e não da empresa. Não tinha nenhum problema interno, eu gostava do meu líder, gostava do meu líder direto e indiretos ali, mas eu estava na zona de conforto. Então eu tentei fugir da zona de conforto ali e deu muito certo. Estou muito feliz agora também. E é legal esses pontos que tu traz, porque eu tenho lido cada vez mais, visto vários posts também no LinkedIn, das pessoas comentando sobre o autoconhecimento. Então, tu só consegue fazer um movimento desses se tu tens noção do que tu queres para tua carreira, de como tu és, do que faz sentido no teu dia a dia, do que te deixa motivada, porque senão é muito comum, né? A gente não para pensar sobre essas coisas e fica lá 6, 10 anos e aí pensa, meu Deus, mas eu só fiquei no mesmo lugar, eu não aprendi coisas novas. Para algumas pessoas super funciona, porque elas pensaram e chegaram nesse modelo, mas é meio perigoso quando as pessoas nem pensam, mas ficou com aquele medo, né? Do tipo, ai, mas eu já performo muito bem aqui, mas eu já sou reconhecida aqui. Eu já dou palestra no maior evento de marketing digital da América Latina. Eu não quero sair daqui, eu tô aqui muito confortável. Então, esse ponto de autoconhecimento, eu acho que ele é o que guia, né? Essas mudanças É com o pé no muito chão. Muito legal você falar sobre isso, Fê, porque eu acho que muitas vezes as pessoas se questionam de como se autoconhecer melhor, né? E é um desafio, porque vamos pensar no nosso dia a dia. Quem trabalha com vendas acorda e dorme pensando em pipeline, pensando em minha meta, o que que eu vou Uhum. fazer amanhã e o meu plano. E às vezes a gente esquece que isso é uma parte da nossa carreira. É importante, vai te engrandecer na jornada ali, vai te ajudar, mas é só uma parte do seu dia. Não adianta você ficar pensando com o seu cérebro e investindo o seu capital ali, seu dinheiro intelectual, vamos Então, colocar dessa forma, só na empresa. Você é uma sim. empresa. Você tem que investir o seu capital intelectual em você. É engraçado você falar isso, porque hoje eu estava lendo uma matéria falando sobre, na verdade, era uma thread no Twitter, que eu confesso que eu nem sei quem é essa pessoa. Eu sei que ele está relacionado com a ESPN, mas ele fez um post, uma thread no Twitter falando sobre como Bill Gates tem uma tradição anual Ah, eu vi, chamada. Você viu? vi. Foi no LinkedIn que eu vi. Cara, eu Da, achei Think sensacional. Week. Que é a Think semana só para Week. pensar, desconecta de tudo.
Exatamente. Então, eu tava lendo agora a thread, para contextualizar as pessoas que estão ouvindo, o que que eu vi nessa thread, né? Basicamente, o Bill Gates criou ali para ele uma semana dentro do ano, onde ele fica recluso, ele desconecta totalmente da Microsoft para pensar nele, no desenvolvimento dele, em como ele pode agir. Para ser uma pessoa chave ali para a sociedade, para ser uma pessoa melhor para ele mesmo. E aí, preferencialmente, é uma semana ali para você aprender sobre você e sobre o que que você tem que evoluir. Então, livros são bem-vindos, um caderninho com caneta para você escrever, evitar, obviamente, ficar no TikTok, essas coisas que vão só te desconectar de você mesmo, mas e ter perguntas ali prontas para você se autoquestionar e realmente entrar dentro de você mesmo. E isso é uma coisa que eu acho fundamental, sabe, Fer? Como publicitária, eu sinto muito isso, que eu sinto essa necessidade do não pensar nas coisas, do tédio mesmo. Uhum. Então, fala-se muito disso para a criança, né? Que a criança precisa estar entediada para ela ser criativa, para ela se desenvolver. E eu acho que a gente esquece que a gente precisa ter tédio também. A gente precisa dessa semana desconectado. Ou se não conseguir uma semana, que seja 3, 4 horas ali por Um final de mês. semana. Exato, exato. Então, com certeza, o autoconhecimento é algo que eu tenho trabalhado muito em mim, porque eu não tinha muito esses rituais de olhar para mim, mas eu tenho me interessado cada vez mais nisso e tem me ajudado a crescer, me manter mais estável ali na rotina frenética que a gente tem, né? Boa. E falando dessa rotina frenética, alguns membros da comunidade da Rapport mandaram algumas perguntas, para saber que a gente ia conversar e tem várias dúvidas. E acho que duas dúvidas que andam juntas aqui. Uma é, tu estava procurando uma vaga fora ou surgiu por acaso? E como que foi a tua preparação para atuar no mercado internacional, a partir do momento que tu viu que, pô, esse mundo existe e eu posso chegar lá? Essa é uma pergunta boa. Então, primeiro falando da preparação, eu acho que é importante, vai se conectar com o que eu falei no começo de a Tainá, o que eu quero é a Tainá mais feliz daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quando eu comecei a pensar na minha carreira, o que eu queria mesmo era ir para uma EdTech ou para uma MarTech global. Então, é, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Uhum, Google, em geral, eu queria ter a experiência de viver essas empresas. Eu comecei algumas conversas, então algumas empresas eu consegui conversar, outras me ignoraram, mas algumas eu consegui entrar em contato e falar com pessoas realmente que seriam as pessoas que me contratariam. uhum. E eu travei em todos os processos, eu não avancei por você teria que mudar para São Paulo. Então hoje eu moro em Florianópolis, eu vim de São Paulo, minha família é de São Paulo, estaria cômodo para mim voltar para São Paulo, mas a Tainá, feliz daqui 5 anos, não mora em São Não moro em Paulo. São Paulo. Então, aquilo me travou muito para eu, porque eu já estava com o plano de sair da RD. Então, aquilo me deixou muito chateada. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer na RD, porque eu não tenho o que fazer, eu não estou vendo nenhuma outra empresa que eu gostaria de trabalhar que é remota. O que que eu vou fazer? E aí eu percebi que eu estava pensando um pouco pequeno. Falei, nossa, mas eu estou pensando só no Brasil. As empresas que trabalham remoto hoje que eu conheço não são no Brasil. Por que que eu não estou aplicando para fora? Aí eu pensei um pouco melhor no meu inglês, né? Que honestamente eu fiz pouquíssimo tempo de aula, mas eu tenho facilidade Eu de. já vi que tu aprendeu com Friends, porque no teu canal excelente no YouTube, que eu toda segunda-feira eu dou refresh para ver se tem vídeos novos. Tem lá séries, formas de aprender inglês que não necessariamente estar num curso. Que é de graça, com certeza. Então, e eu tinha essa base, e eu me questionei muito, né? Eu falei, nossa, esse meu inglês de sitcom aqui, de Friends, será? Mas eu pensei, bom, tô olhando para fora, vou investir em mim. Aí eu comecei a fazer aulas no Cambly, já comecei a preparação antes de ter certeza do que eu queria fazer. Então é Legal. aquela velha história do você quer sentar numa cadeira? Então Se primeiro, prepara. exato, primeiro executa o que as pessoas que estão sentadas nela executam. Então eu já comecei a me preparar, pelo menos no quesito inglês, e comecei a pesquisar. E nisso eu acredito muito que tem coisas que só acontecem com atração mesmo, né? E foi
2 semanas depois que eu comecei a fazer as aulas de inglês, uma amiga minha que trabalhou comigo da RD postou uma viagem que ela estava fazendo com a Chili Piper. Ela já estava na Chili Piper. E eu falei, nossa, que empresa legal, né? Todo mundo junto, parece uma vibe boa, interessante. E ela falou, olha, eu acho que você vai adorar. Maria Alice, minha gestora hoje, né? Maravilhosa. Ela falou, olha, eu acho que tem, é seu número, dá uma olhada. Isso eu lembro que eu estava em Curitiba, passando o aniversário do meu noivo, então eu tava com alguns dias off ali na semana. Comecei a procurar sobre entender produto, que para mim é muito importante a gente fazer a transição, gostar do produto que eu vou vender. E aí me apaixonei pelo produto. Falei, nossa, é uma empresa que tem tudo a ver comigo. Eu estava procurando ativamente ali, mas não acabou caindo no meu colo essa oportunidade, mas eu acredito que muito porque eu estava me projetando para o mercado, que é uma coisa que eu falo muito no meu canal, né? Uhum. Sobre LinkedIn, eu falo muito no YouTube sobre isso, sobre como que se, se projeta mais do que você procurar o emprego e etc. Como que você se projeta para esse emprego às vezes acabar sendo você se tornar um imã magnetizador ali de empregos que seja o seu número, né? E foi o que Sim. aconteceu comigo. Então, essa minha amiga me chamou, falou que tinha a ver comigo. Eu estava extremamente insegura para fazer a entrevista. A Maria praticamente me forçou a fazer a entrevista. Ela falou: Vai olha, fazer. faz. O máximo que vai acontecer Não te é você. atém. O máximo que vai acontecer é você não dar certo. E tudo bem também, não tem nenhum problema. Um monte de gente não Uhum. passa e não tem problema nenhum. Então, eu me inscrevi no processo com 100% de certeza que eu não ia passar. Quando eu passei nas primeiras etapas, quando eu passei na etapa de vídeo, que é uma das primeiras etapas ali, e aí eu já estava com acompanhamento de professor, já estava treinando meu inglês ali, já tinha todo o meu background de vendas da RD e de anos de trabalho ali. Então eu já estava me preparando dessa forma. Mas aí quando eu comecei as entrevistas, mandei o vídeo, vi que eu passei, eu falei, bom, Tem chances. vou levar bem a sério, porque eu acho que vai dar certo. E deu. Então foi assim que aconteceu essa Boa. transição. E tá, e tu não tem, eu sei que tu não tens muito comparativo de ser pré-vendedor no Brasil, mas tu conhece o mercado brasileiro, até porque é um mercado que tá acostumado, né? Tá vendo no dia a dia e como mais ou menos são as coisas por aqui. O que que tu vê, assim, de principais diferenças de prospecção no mercado americano, mercado europeu, quem sabe, para um mercado daqui, assim, o que que culturalmente ou de mindset tu percebe, tipo, cara, a galera de lá é diferenciada por causa disso. Eu sinto que é diferente nesses pontos aqui. Te vem algo em mente? Eu gosto de tomar muito cuidado no que eu falo em relação a isso, porque a minha experiência em vendas foi dentro de uma empresa só. Uhum, Muito embora eu, como account manager, o meu trabalho era treinar agências para vender RD Station. Ou uhum, seja, eu virei uma escola de vendas de muitas empresas, mas a minha experiência de vendas em si foi dentro da RD, que é sim uma empresa escola de vendas. Então, sim. para mim, é uma das melhores áreas de inside sales do Brasil. Mas dentro da RD e conhecendo outras startups também, várias coisas são diferentes, até mesmo no meu processo. Então, por exemplo, é, eu estava muito acostumada a ligar para alguém ou fazer alguma call, onde a pessoa, se eu não ligasse para os meus parceiros ali da RD para treinar eles para vender, ou até mesmo vender uma conta junto com eles ficavam bravos comigo. Eles me mandavam mensagem no WhatsApp: eu, Tainá, você não vai me ligar essa semana? Então, era uma necessidade ali de trabalhar em conjunto muito grande. O que hoje na Chili Piper eu trabalho com outbound. Ou seja, as pessoas me pedem, Tainá, não me liga, me Pelo manda amor um de Deus. e-mail. Eu não quero falar com você. Então, mas isso tem criado uma casca de habilidades em mim que eu não tinha. E eu Uhum, sinto que no Brasil hoje, eu posso estar muito enganada, porque eu não tenho essa visão, como eu disse, muito global, uhum, muito nacional ali, mas de visão global, quando eu comparo o que eu vi nos Estados Unidos, na Europa, versus o que eu vi no Brasil, eu vejo o outbound brasileiro.
ainda um pouco desnutrido mesmo, até mesmo de conteúdo, de Uhum. pessoas que possam ajudar. Porque tem o SDR, né? Tem o pré-vendas ali que recebe oportunidades inbound, vai fazer essa primeira conversa e abre portas. E tem o BDR, que é o cara que vai desenvolver negócios, a Sim. pessoa que vai desenvolver o negócio da raiz. A pessoa não está procurando nem nada sobre a sua empresa, você vai desenvolver o relacionamento ali. Então, isso eu vejo muito diferente, Fer. Não sei se você concorda, não sei se você que tinha interação com outras empresas no Brasil, você via o outbound mais raiz no Brasil, assim. O que eu tenho visto hoje, assim, conversado com outros profissionais também, é muito na linha do nosso outbound, ele tá absurdamente massificado. Então, tu meio que fala com todo mundo da mesma forma, num volume absurdo. E aí tu vai tentar colher uma coisa aqui, a outra ali. O BDR aqui não tem essa percepção de que ele vai desenvolver negócios. É meio que eu vou tentar uma agenda. Porque Aham. é mais essa diferença, assim. Até questão de volume e personalização. É engraçado você falar isso, né? Porque eu tenho muitos amigos que são gerentes de vendas, né? Tenho pessoas muito próximas a mim que são prospectadas. E eles falam que a mensagem às vezes é totalmente despersonalizada. Por exemplo, oi, fulano, vi que você trabalha numa empresa XYZ, e nós ajudamos a fazer beta. Podemos marcar 15 Uhum, minutos semana que vem? E eu fico pensando, meu Deus, eu fico aqui horas, às vezes, fazendo uma pesquisa para ver se a empresa cresceu, se ela se desenvolveu, quem que é a melhor pessoa para conversar. Obviamente, a gente tem que ter escala, né? sim, Então, como BDR, fazendo prospecção outbound, tem que ter escala. Eu preciso de um negócio escalável, eu preciso prospectar, eu tenho um número. Eu preciso prospectar pelo menos 10 empresas por dia, ponto, porque eu sei que senão a minha meta não vem. sim, Mas ainda assim eu vejo quão precário é esse desenvolvimento de copy, de pesquisa e de ferramenta. Eu acho que hoje o que falta muito para o outbound e para o inbound no Brasil também, eu vejo muita empresa não investir em ferramenta para ajudar os vendedores, que às vezes tem que fazer muita coisa manual, muito sim, processo. total. Teve um podcast que eu gravei com a Miriam Mourão e ela trouxe exatamente esse ponto de ferramenta. Ela chegou a falar assim, cara, o pré-vendedor que vai trabalhar numa empresa sem ferramenta, não vai, porque tu vai ter que fazer tudo na mão, tu vai ter que encontrar as pessoas na mão, tu vai ter que ficar sem métrica, sem visibilidade, tu vai fazer mal para tua própria carreira. Porque tu não tá conseguindo ter um dia ali que é fluido, tá fazendo tudo meio que catando milho, assim, é difícil. E eu gostei muito da parte que tu falou ali, né, de tem que ter um volume, tem que imprimir um ritmo. E uma coisa que eu adoro muito na Chili Piper, eu, sei lá, acho que acompanho quase todo mundo da empresa, eu gosto do produto, me identifico com a visão da coisa e com tudo que vocês têm construído. Tem um último conteúdo que eu li do Joey, que é o diretor. Isso que é demais, gente. A Chili Piper tem um diretor de pré-vendas. Tipo, tem. É uma área muito levada a sério, assim. E eu adoro porque eles compartilham como fazem as coisas, são super abertos a conversas, é um negócio diferenciado mesmo. Tipo, E de o como a Joey, gente marcou as reuniões ali, né? sim, exato, e aí tem ali que diariamente os pré-vendedores mandam cerca de 200 e-mails, fazem 30 calls e mandam 15 mensagens no LinkedIn. E aí eu queria que tu compartilhasse um pouco mais sobre esse volume, assim, porque envolve pesquisa, tu não manda 200 e-mails iguais. Tem uma certa Uhum. personalização. Como que é esse dia a dia neste volume? Eu acho que, primeiro, envolve pesquisa, envolve processos, e envolve ferramentas que a gente está falando aqui. Uhum, Então, não adianta a gente esperar que uma pessoa vai enviar 200 e-mails individualizados e personalizados, é humanamente impossível em 24 horas fazer isso, mais as mensagens, mais as calls que a gente faz. Então, na Chili Piper a gente sempre fala muito sobre um magic number para pelo menos nivelar ali as performances, porque eu tava ouvindo uma cold call de um dos meus account executives. Fica aí uma dica muito importante de coisas que pré-vendedores precisam fazer que não necessariamente escutar estão em seu calls dos seus escopo. vendedores. Sim. Então eu tava ouvindo uma call de um vendedor e uma empresa grande, uma empresa boa, eu tava ouvindo antes de reprospectar eles, né, para fazer tentar reabrir essa oportunidade.
e um diretor de marketing muito, muito bom, assim, falando sobre o processo que ele tem internamente, e, enfim, trazendo tanto insumo para eu usar na minha prospecção. Então, esse tipo de pequenas ações, obviamente ali, né, a gente tem que fazer as calls, a gente precisa mandar os e-mails, mas essas pequenas ações que a gente vai fazer no dia a dia e aprender e entender, pô, minha persona é um gerente de marketing, um gerente de vendas. O que está rolando agora no mercado? O que eles estão fazendo? Qual que é o problema aqui? O que está pegando? Me facilita muito mais. A partir do momento que eu escuto essa call, quando eu vou mandar as minhas mensagens no LinkedIn, eu já estou muito mais preparada. Mas aí voltando, né? A gente busca muito esse magic number para nivelar a performance, para tentar pelo menos garantir que as pessoas que às vezes não estão conseguindo bater meta têm um número mínimo ali de desempenho. E a gente chegou nessa fórmula que a gente sabe que inicia conversas, né? Que vai começar algumas conversas ali. E é muito legal porque ninguém do time de SDR sabia que a minha cara tá até lá naquele post, né? Tá. Tem uma foto minha ali no post. E ninguém sabia que esse post ia vir, né, pro ar, mas a gente teve um quarter, os primeiros 3 meses do ano foram excelentes para nós. E o nosso diretor fez esse post fluido ali, porque ele falou, cara, por que não compartilhar com o mercado? Por que não entender e Sim. trocar? E isso é uma outra coisa que você perguntou sobre o que eu vejo de diferente. Eu ainda vejo isso como um receio das empresas no Brasil, assim, de trocar mais. Vejo muito CEO de startup fazendo isso, founders, o board ali fazendo isso, mas vejo poucos SDRs, que nem a gente faz muito, né, Fer? Eu e você, a Uhum. gente troca. A Fer, ela é religiosa ali na conversa comigo, assim. Quando ela não manda mensagem para mim, às vezes eu sinto falta. Eu preciso até mandar Thay, mais. isso aqui, e aquilo ali, e o teu post? Ó, isso aqui eu achei legal. Eu amo, e eu acho que isso é tão importante, mas eu vejo muito pouco ainda acontecer no Brasil. Então, Essa troca, acho que né? Às vezes a pessoa é, meio que tem medo de compartilhar o que tá fazendo dando certo, como se fossem roubar, sei lá, fosse perder espaço. Mas, cara, quando tu troca com outra pessoa, tu conhece uma outra solução, uma outra forma de fazer, todo mundo sai ganhando, o mercado ganha, porque, exato. porque a gente fica melhor no que a gente faz, e a gente cada vez vai sendo mais valorizado também. É isso, e a gente não faz, o negócio não evolui, né? Então, eu achei muito interessante ele puxar esse post, né, Uhum, de explicando realmente quais são os KPIs ali, que a gente acompanha, né? A gente fala muito de lead indicators, né? O que são métricas ali que a gente acompanha que trazem a nossa meta, que trazem o nosso dinheiro para dentro de casa. Mas a gente tem também o que a gente chama de lagging indicators, né? Então, acho que a gente precisa acompanhar de maneiras diferentes ações que no momento estão desempenhando um papel importante para que a minha meta venha daqui 3 semanas, e os indicadores que hoje me mostram que eu tô bem, né? Então, acho que tem tanta coisa para a gente analisar, e eu realmente acho muito interessante essa filosofia da Tilly Piper mesmo, de compartilhar com o mercado. sim. Nossos CEOs estão super ativos, é bem legal mesmo. Super. E tem lá no post do Joey, eu vou deixar aqui na descrição também para quem quiser acompanhar, mas eu acho que seria interessante tu falar um pouquinho também das ferramentas. Ele abre lá as ferramentas que vocês usam, meio que a ideia do porquê usar elas também, mas se puderes compartilhar com o pessoal, eu sei que são ferramentas, né, americanas, mas o que que tu usa e que tu fala, cara, isso aqui é sensacional, sem isso aqui o meu dia, putz, perderia pontos. Cara, acho que vamos do começo ali, né? Então, quais são as ferramentas que eu uso que para mim são indispensáveis? O Sales Navigator do LinkedIn, Indispensáveis. né? Que é indispensáveis. Aham, boa. Indispensáveis. Então, eu gosto muito do Sales Navigator. Não tem como eu trabalhar sem o Sales Navigator hoje. Então, eu coleto o dado do meu prospect pelo Sales Navigator, que é uma ferramenta de prospecção do LinkedIn. Uhum. Hoje, eu não consigo trabalhar sem alguma ferramenta de cadência.
Hoje a gente usa o Sales Loft, mas eu sei que tem outras, tem Outreach, etc., que é onde eu estruturo meus e-mails, é onde eu sei se tem uma pessoa abrindo meu e-mail ou não, é onde eu faço a minha matemática de vendas. Ver as Quando você mesmo taxas, tem a... abertura, Exato. reply, etc e tal. Pô, essa cadência minha aqui tá com 50% de open rate e 5% de reply rate. Ótimo, excelente. Ah, essa aqui tá com 30% de open rate e 1% de reply rate. Aposenta, melhora. Uhum. Então, é onde eu vejo os números, é onde eu formulo, né? Eu faço a fórmula ali e avalio os resultados. Então, hoje a gente usa o Sales Loft, mas existem outras ferramentas que podem ser utilizadas. E eu, particularmente, agora bem enviesada, eu gosto muito do nosso produto da Chili Piper. Então, para mim é muito interessante eu poder estar conversando com um prospect e na hora eu já sei quem é o próximo account executive que vai poder receber essa ligação, sem ter que brigar ali porque eu não sei quem que é o próximo da lista, sem ter que olhar uma planilha, sem ter que descalibrar todo o CRM, sem Mandar no ter que Slack. olhar a agenda, mandar em Uhum. Slack, sem nada disso. E eu gosto muito também do fato deles poderem clicar ali no link da minha assinatura e já marcar uma reunião comigo. Isso facilita a minha vida, assim, 100%. Então, hoje essas são ferramentas que eu uso todos os dias. Então, obviamente, tem outras que eu acho que eu uso bastante também e que são mais minhas do que até de todo mundo. Uhum. Então, eu uso, por exemplo, Crystal quando eu quero personalizar, que é inclusive um cliente que eu estou prospectando agora, que é a Crystal Knows, que é basicamente um plugin que você consegue olhar o DISC ali, o perfil do prospect, para saber como abordar, se essa pessoa é uma pessoa melhor para ligar, se é uma pessoa que responde melhor a e-mail. É mais pessoal meu, né? Não tá tanto no meu dia a dia. Mas acho que basicamente essas são as que para mim, são indispensáveis. Tu botou aqui então Sales Navigator, Sales Loft ou qualquer coisa que te dê métricas e tu consiga estruturar uma cadência. E óbvio, a Chili Piper, porque tu consegue fazer toda a parte de agendamento, facilitar com que a pessoa rapidamente já se conecte contigo, já coloque lá na. Fazer o handoff muito claro para o vendedor também, e facilita todo esse processo de ganhar tempo, né? Na parte ali Exato, de, exato. resumidamente, ganhar tempo. E Uhum. Thay, o que que tu dirias que são, eu sempre pergunto isso, que eu acho super válido, três ações práticas que tu faz e que te ajudam a entregar resultado? Resultado em geral ou resultado minha meta? O que que tu consideras resultado hoje dentro da tua operação, assim? É legal isso, porque hoje você falou das promoções ali que eu recebi na Chili Piper, né? E eu tô há 1 ano e meio na Chili Piper, já Uhum, foram 2 promoções ali, né? Então eu já tô no nível mais alto de SDR da Chili Piper, tentando ali dar um próximo passo numa liderança, quem sabe em breve isso aconteça. Mas hoje, para mim, resultado é muito mais do que só entregar minha meta. Então, hoje eu estou focada em iniciativas com a área de marketing, eu estou focada numa iniciativa direto com o meu CEO de aprendizado muito legal, inclusive pautado em comunicação não violenta, que é um livro que para ele fez muita diferença, então a gente uhum. está numa ação relacionada a isso. Então, falando de três coisas para resultado, eu vou falar sobre meta, mas eu vou falar também do que me traz resultado pessoal e profissional na minha carreira, que eu acho que não é só meta que mais que me importa, sabe? Sim. Acho que a primeira para em pré-vendas, o que eu aprendi muito, eu estava falando disso com uma colega minha hoje, com uma amiga minha da Chili Piper, que é pré-vendas não é futebol, é basquete. Então, é tudo muito rápido. Um dia ruim se torna um dia bom. Se você terminou um dia muito ruim, o dia seguinte pode ser muito bom. Então, é muito altos e baixos. Você precisa saber disso para que você seja ali um ponto equilibrado, né? Que você fique o famoso, aquela dinâmica lá da azeitona, da ervilha no meio da gelatina que eles falam por causa de turbulência, que o avião, na verdade, na turbulência ele nunca vai cair, porque a pressão externa não impacta no avião. É isso. Então, assim,
Acho que, para mim, pessoalmente, para eu entregar resultado, eu preciso estar com uma cabeça boa. E aí, ferramentalmente falando, o que me ajuda muito, e são coisas que eu ainda estou descobrindo, mas é ter Uhum. uma rotina saudável e positiva mentalmente, é, fisicamente, né? Então, tentar me mover, tentar sair com o meu cachorro, ler, fazer coisas que deixam a minha mente forte. Isso me ajuda não só a bater meta, mas também a entregar esses paralelos do trabalho que vão me ajudar a crescer na carreira. Até porque tu trabalha remoto também, né? Então o cuidado tem que ser ainda maior para não ficar o dia inteiro na frente do computador, trabalhando meio que sozinha e com uma tela o tempo inteiro. Tipo, eu preciso ler isso, trabalho com outro fuso, então, tipo, o Brasil tá acontecendo isso, lá fora tá acontecendo aquilo. Então as coisas também têm uma outra proporção, né? E acho que entrando nessa pegada também, não vou nem contar isso com. Vou contar isso como uma das três coisas, assim. Que eu acho que isso está muito. Falando de autoconhecimento, também foi uma Uhum. coisa que eu aprendi. Eu tenho muito problema com a frase eu tenho que. Ah, Eu aprendi isso recente, assim, porque eu via que quando alguém falava pra mim, meu noivo, meu pai, você tem que fazer não sei o quê, você tem que fazer, tem que, né, que é uma frase que a gente usa, tem que ir no dentista, você tem que marcar não sei o quê, você tem que marcar, você tem que ir na academia. Essa frase, eu sempre, quando alguém falava, me despertava um incômodo, assim, uma raivinha, não sabe? Eu tenho falava, nada, não sou obrigada a nada. eu não tenho que nada. E foi muito legal, porque eu tô fazendo esse trabalho com o meu CEO sobre comunicação não violenta, e no livro, eu até arrepio, porque quando eu li, eu falei, cara, é isso. É isso. Ele fala exatamente sobre isso. É você escolher o que você quer fazer. Então, hoje, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, até que eu não gosto, eu não penso, eu tenho o quê? Eu penso, eu preciso ou eu escolho. Uhum, eu escolho, boa. Geralmente, eu uso muito eu escolho. Então, por exemplo, eu tenho que prospectar 10 contas hoje. Putz, tô cansada, tô de saco cheio, não queria fazer isso. Ou eu tenho que fazer cold call hoje. Putz, vou tomar um monte de pancada, ninguém vai querer me atender. Não, eu troco no meu mindset e quando eu vou trabalhando isso na minha mente, eu falo, não, eu escolho fazer 10 cold calls hoje, porque daí eu vou ter mais calls gravadas para eu mandar para o meu treinamento e entender o que está funcionando e o que não está. Eu Uhum, escolho prospectar 10 contas hoje, porque eu sei que semana que vem eu já vou ter um pipeline mais gordinho nesse número aqui que eu preciso. Então, isso para mim é mega importante. Essa internalização e essa mudança que foi muito recente para mim, Fer. E eu só percebi porque me incomodava. E eu sempre falava, que tenho, eu não tenho nada. E eu comecei a pensar, nossa, por que eu fico tão incomodada com isso, sabe? E aí no livro bateu, né? Eu tô lendo o Comunicação Não Violenta e bateu. Falei, nossa, cara, eu acho é que isso. sai muito da linha da obrigação, do tipo, eu não, eu sou obrigada a, e ninguém gosta de ser obrigada a nada. Pra o tipo, cara, é uma escolha minha, então a tua intenção naquilo é diferente porque tu escolheu. Ou eu escolhi, é uma responsabilidade minha. Eu defini que o meu dia seria assim. Não foi outra pessoa que veio e me disse, tu és obrigada a fazer isso. Às vezes a pessoa faz até contrariada, né? E você entende por que que você está fazendo aquilo. Então, eu acho que isso vem até de um caminho de empatia para eu aplicar até nas calls que eu faço. A pessoa que está me atendendo, ela não tem que ficar comigo no telefone. Eu preciso fazer com que ela escolha ficar comigo ali, conectada, porque tem alguma coisa que eu vou falar para ela que ela escolheu ouvir. Então, todo esse trabalho me ajuda muito, não só na minha função como SDR, mas também como profissional. Então, acho que tem essas duas coisas até agora, né? Então, essa questão de estar bem, entender Uhum, ali dos altos e baixos, principalmente em vendas, eles existem e você precisa ser o seu próprio ponto de, de ser centrado ali, entender o que que te volta para uma rotina saudável, seja pô, sair com os amigos, eu sei que tem muita gente que é muito sociável, precisa uhum. sair. Para mim é muito me conectar com a minha família, com meus amigos mais próximos, estar em casa para mim é importante. Então, acho que isso é algo que me ajuda em trazer performance. Depois entender que eu não tenho que nada, eu escolho. Então, eu escolho meus passos, eu escolho o que eu quero fazer e é isso que vai me engrandecer ali na carreira. Legal. É,
E eu acho que o que me ajuda também a ter performance, a continuar performando, é uma coisa que eu tô tentando desenvolver, na verdade, é a disciplina. Então, entra muito nessa questão de escolhas também, etc. Uhum, Mas hum, eu vejo muito esses gráficos, essas imagens, essas representações, né, do que é sorte, o que é trabalho árduo, o que é, enfim, adrenalina ali de fazer alguma coisa legal e o que é disciplina. Então, a disciplina é uma linha constante para cima. Então, uhum. quando você está disciplinado, às vezes você está vendo ali que tem altos e baixos, tem altos e baixos, mas você está numa constante para cima, porque você está construindo um hábito que vai te fortalecer, vai te crescer ali. É muito difícil, porque a vida acontece, né? Então, às vezes eu sei que eu preciso ter a disciplina de sentar aqui e fazer 30 calls. A vida acontece e meu computador trava. Ah, mas não vai dar tempo de ligar, meu Deus do céu. Tudo bem. Aí eu volto para a primeira Sim, questão ali que eu falei de me equilibrar. Pô, eu vou desligar o computador. Travou, ok, tudo bem. Acabou a internet, tudo bem. Amanhã, em vez de fazer 30 eu faço 60. Tá sim. tudo bem. O mundo não acabou. Então, essa disciplina é algo que eu ainda tenho muito que aprender. Eu sempre fui muito disciplinada para trabalho e pouco disciplinada em relação a mim mesma, aos meus hábitos. Só que eu tenho descoberto cada vez mais que eles impactam diretamente no meu trabalho. Então, se eu perco uma academia, se eu não vou na minha aula de beach tennis que eu gosto de fazer, a semana parece que não vai. Então, a disciplina tem sido, acho que é algo que tem atraído muita performance para mim, sabe? Tem me ajudado muito a entregar. E o ponto da disciplina, ela vem alinhada quase que totalmente com a constância, né? E às vezes a pessoa acha que ter disciplina ou ser constante é fazer 10 todos os dias, 10, 10, 10. Não, é 10, é 7, é 5, mas um pouco, pelo menos, tu vai fazer e tu vai te condicionar a isso. Cara, eu quero correr 5 km todo dia. Não deu para correr 5 hoje, começou a chover, mas eu corri 3. Pô, tá caindo um temporal, sei lá, acordei, tá caindo um temporal. Tá, eu vou correr até a esquina e volto. Só pra gente se manter naquele movimento e não começar a achar justificativas do tipo, ah, então não deu. Ontem já fui. E isso é ruim, porque às vezes a gente fala, ah, não consegui mandar os e-mails que eu precisava, não consegui ligar. Já desanda tudo. Cara, volta pro ritmo. Foi só Uhum. uma saída ali do caminho. E tu trouxeste vários pontos assim que a gente já falou também em outros episódios e que eu adoro quando os participantes falam isso, porque eles não se comunicam antes, mas aqui entra muito na linha, cara, do estudo, adaptabilidade, de entender as suas métricas. Pô, tu falou, Alice, a minha cadência tá dessa forma. Por que que eu vou continuar usando essa cadência se ela não tá me performando? Eu vou ter que mudar alguma coisa. E tem gente que não faz essa. É bem comum as pessoas não fazerem esse levantamento crítico do seu dia a dia. É meio que tipo, cara, não tá dando resultado. Eu tô fazendo, não tá dando resultado. E aí, qual que é a tua carreira? O que que tu queres pro teus próximos anos? Qual empresa tu quer trabalhar? Cara, a tua E- próxima empresa, ela vem muito pautada no que tu fez na que tu tá hoje. Não espera Total. mudar para entregar resultado. Entrega na que tu tá hoje para conseguir uma cadeira na que tu queres depois. Você imagina se eu não tivesse sido uma pessoa que performava bem na RD? A Nunca iam te Maria, indicar. não, e a Maria, que é a minha chefe hoje, como que ela ia trabalhar comigo? Sim. Ela ia ter me indicado? Não ia. Concordo total, Fê. Concordo total. E é muito interessante como tudo volta para esse autoconhecimento, né? E para você se perguntar, tá, você vai querer fazer um trabalho mediano a vida inteira? E eu acho que essa é uma pergunta muito fundamental, Fê, porque eu Uhum. tenho exercitado cada. Eu sou meio workaholic, assim. Sou. Eu sou. Só que eu preciso entender que não necessariamente isso é uma necessidade para todos. E para mim, cada vez menos eu preciso ter um esforço tão absurdo. Eu já cheguei, assim, tenho essa. Recentemente eu acordei 3 horas da manhã, não conseguia mais dormir, fui trabalhar. Porque eu não conseguia dormir, porque eu tava pensando em trabalho. Eu falei, bom, então vou trabalhar. Deixa eu matar quem tá me matando. E assim, Uhum. com energia. Então eu trabalhei das 3 da manhã até as 6 horas da tarde do Feliz. feliz. Tipo, cara, era isso que eu precisava ter feito. Matei e voltei pra minha rotina. Mas eu acho que vai muito de você entender, cara, o que que você quer? Você quer Uhum. uma carreira
internacional? Tá, o que que você precisa fazer para chegar lá? Você quer uma carreira em vendas? O que que você precisa fazer para chegar lá? Se você quer criar uma família, e você quer ter tempo para ficar com a sua família, isso não quer dizer que você está largando a sua carreira. É uma escolha. Qual que é Sim, a profissão que vai te trazer essa estabilidade e essa tranquilidade? Dá para fazer isso em vendas? Dá, talvez dê. Então, talvez tenham empresas e posições que você possa assumir que você consiga essa tranquilidade, mas tudo vem muito de você entender o que que eu quero para mim, quais são os passos ali que eu preciso dar, quem são as pessoas que eu preciso me relacionar para chegar lá. sim. Então, acredito que isso faça maravilhas aí para a carreira de todo mundo, né? Aí é muito pegar um papel, desconectar de tudo. A gente não é o Bill Gates, mas dá para pegar um tempo ali e falar, cara, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô tirando de proveitoso do meu dia a dia? Tá legal, não tá legal? Pô, eu sou formada, eu não sou, né? Mas vamos supor, sou formada em moda. Estou trabalhando com Uhum, com agro. Pô, mas existem vários softwares de moda que tu poderia estar lá super feliz estudando sobre o mercado, entendendo mais sobre evento, conectando com coisas que tu gosta de estudar. Às vezes a gente não para pensar no que a gente realmente quer. E o mercado é bastante grande, mas ele é bastante concorrido também. E as melhores pessoas sim. vão conseguir as melhores vagas. Então não espera chegar na vaga perfeita se tu não te preparou para ela antes, né? Então já tenha Uhum. isso em mente, comece a se preparar. E, Boa. Fer, eu acho que é importante falar aqui também que existem muitas pessoas que se preparam e que não conseguem a vaga que querem. E eu sou um exemplo. Eu fiz a aplicação para RD e não passei de primeira, tá? O meu noivo passou. Eu sou formada. Ele não é. Se for para falar de entre aspas aqui, Aham. porque eu sei muito bem do esforço que ele teve, mas se for para falar de esforço, quem olha de fora vai pensar, mas ela estudou, ela tem um Uhum. diploma. Como assim? Não é isso. Então, naquele momento, eu sabia. Eu estava para me formar na faculdade, então o meu esforço para aquele processo e o meu entendimento de que era aquilo que eu precisava naquele momento não existia. Eu tinha certeza de que não era aquilo naquele momento. Sim. O que não me impediu de me preparar mentalmente, estruturar toda a minha vida para que quando eu aplicasse de novo, eu tivesse certeza, não, eu vou passar. Eu já me sentia muito mais pronta, eu estava já conectada com pessoas de dentro da RD, o que ajuda sempre muito. Então, toda essa conexão, todo esse trabalho que eu fiz me levou exatamente para onde eu esperava estar. Então, acho que vai muito de entender mesmo. É o que eu preciso agora? É o que eu posso fazer agora? E aí, essa é uma parte difícil, né? Junto com o autoconhecimento, tem que ter também a autocrítica. Você descobrir, você tem que ser gentil com você mesmo, mas você tem que descobrir quais são os pontos que você precisa melhorar, né? Sim. Quais os pontos que você precisa evoluir. Então, acho que isso tudo é muito importante. E a gente também está falando, né, sempre bom lembrar, de uma profissão que no Brasil ainda é pouco valorizada, ou melhor, não é tão valorizada quanto poderia ser. Então a gente vê muitos pré-vendedores com salários muito baixos. E aí vai entrar também uma outra parte, cara, preparação financeira. Uhum. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Cara, eu consigo ficar aqui 1, 2 meses, 3 meses, 6, que seria, né, das finanças pessoais ali uma reserva legal para me organizar. Eu tô fazendo networking com pessoas no mercado que eu quero entrar. Eu tô me posicionando no LinkedIn ou para os meus pares como uma referência. Então, tu consegue fazer várias coisas que levam tempo, assim como aprender um idioma. Pô, eu quero trabalhar com uma empresa americana daqui a 3 anos, ou em algum momento. Quanto tempo eu demoro para aprender um idioma para conseguir me comunicar bem? Cara, eu vou botar toda a minha energia nisso, porque eu sei que a minha realidade pode mudar completamente em 3 anos. Mas se eu não fizer nada agora e esperar que daqui a 3 anos eu esteja pronta, não vai acontecer. E isso serve para tudo, Uhum. né? Exato. E Thay, Exatamente. a gente tá indo pro nosso final e eu só queria que tu. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no final, que eu vou deixar para o final. E antes dela, eu quero muito que tu fale um pouco mais sobre o teu canal no YouTube, o que tu tem de conteúdo, o que que tá vindo pela frente, onde é que as pessoas podem te achar, o que que tu tens Tá. compartilhado. Eu tô pensando o que que eu posso falar e o que que eu não posso. O famoso vem coisa boa por aí, vem Fiquem aí. ligados. Mas, eu tenho um canal no YouTube hoje que é o meu nome ali, né? Tainá Subtil. Tainá com H no final, Subtil com B mudo. É, nesse canal eu compartilho sobre. Eu gosto de falar que é como se eu fosse a sua.
amiga de mesa ali, na época que a gente trabalhava no presencial, né? Agora é todo mundo remoto. Mas eu gosto de falar sobre carreira, crescimento pessoal e profissional, como eu estou aprendendo enquanto eu executo. Então, eu ainda sou uma profissional, eu tenho 10 anos de mercado ali, 11 anos de mercado, e eu ainda estou aprendendo muito, acho que tem muita coisa para eu aprender. E a ideia do canal é documentar tudo isso. Então, como que eu estou aprendendo, o que que eu estou aprendendo, como que eu aprendi o que que eu aprendi sobre adaptar o meu LinkedIn, o que que eu aprendi sobre é, ganhar em dólar, o que que eu aprendi sobre empresas americanas. Então, eu compartilho muito a minha experiência ali no YouTube, no meu LinkedIn também, eu troco muito sobre a minha rotina no dia a dia na Chili Piper e como SDR em geral. Sempre fui muito ativa no LinkedIn, assim, comparando com meus colegas. Uhum. Eu sempre gostei muito de compartilhar, porque eu aprendo muito também no LinkedIn, então acho que nada mais justo do que ter essa troca. E hoje eu tenho um canal no TikTok também, falando sobre carreira, falando sobre crescimento profissional. O TikTok é um pouco mais aberto assim para a minha vida mesmo pessoal, mas também trocando sobre crescimento, carreira e etc. E em breve eu acho que vamos ter coisas novas aí para quem quer ganhar em dólar, para quem quer migrar para o mercado internacional, principalmente na área de tecnologia. Então, estou Eba! preparando algumas coisas que, se tudo der certo, deve vir aí até o final do ano. Boa. E tem um vídeo, tem vários vídeos teus que eu gosto de todos, mas tem os preferidos. E tem um que tu fala sobre outras formas também da pessoa conseguir monetizar e começar a se expor já ao mercado internacional. Então tem várias plataformas de freela, mesmo da área de vendas, né? De Que ajuda pré-vendas, muito. ajudam muito, que tu já começa a sentir um pouco mais o mercado, as tuas dificuldades, onde tens que melhorar. Então, para quem quer de fato migrar para esse mercado ou começar a entender mais, o canal da Tainá Subtil vai estar ali na descrição também. Com certeza vai dar um norte super maravilhoso. E são vídeos muito divertidos, sério. Eu gosto muito. E Ai, tá, que bom. a última Obrigada. pergunta que eu sempre faço é, na tua visão, o que que os pré-vendedores que tu acompanhas, assim, têm feito hoje que tu pensa, cara, só para de fazer isso, já não funciona mais tanto. Tem alguma coisa, assim, em mente, falar, cara, para de fazer isso? Acho que a gente falou um pouco disso aqui, né? Mas a gente falou sobre essas mensagens que chegam ali totalmente despersonalizadas, mas eu vou chamar isso e categorizar isso de uma maneira diferente. Eu vou falar, parem de tentar iniciar conversas que não são conversas, são palestras. Então, acho que toda conversa né, é feita ali por pelo menos duas pessoas. Então, crie uma mensagem que as pessoas não queiram só ouvir, que elas queiram interagir com a sua mensagem. Isso vai facilitar muito o seu processo. Então, acho que para mim é isso que precisa parar de ser feito, parar de palestrar e começar a querer ouvir genuinamente as pessoas que você está se conectando ali para gerar negócios. Boa, excelente. Vários pontos que a gente trouxe aqui, o meu caderno tá cheio de anotações. E de Bom, novo, gente, Tainá tem conteúdo no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, tá vindo outras coisas por aí. Então, adicionem ela, se conectem, por favor. interajam, curtam, compartilhem. Então, tem muita coisa. E é uma pessoa super aberta também para compartilhar o que faz, como faz, escutar. Então, tem muita gente, às vezes, que tem dúvida. E, cara, manda uma mensagem. Às vezes, né, muita coisa correria no dia a dia, não, ninguém promete que vai responder na mesma hora. Mas é uma pessoa que sempre se mostrou muito aberta ali. E até os canais e todos os conteúdos é para ajudar a galera a ir para um mercado novo. Então, também é tirar um tempo ali do seu dia para educar e ajudar as pessoas. Então, super nobre. E Thay, super obrigada pela participação. Eu E que para quem agradeço. escutou, obrigada também. Até o próximo episódio.